O reconhecimento de uma conexão vital é um dos maiores segredos já descobertos para o crescimento. Olá, amados, eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o 24º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento. E olha aí, já temos menos de uma semana até a conclusão do nosso desafio. E eu tenho que, mais uma vez, reconhecer o quanto você tem sido valente. Muitas pessoas no meio do caminho desistiram, mas você chegou até aqui. Existem dimensões ocultas que só serão reveladas aos olhos daqueles que perseveram até o fim. Por isso, quero pedir que, neste momento, compartilhe o link deste vídeo com 3 pessoas a quem você gostaria de presentear. Eu acredito que cada uma dessas pessoas, ao entrar em contato com as verdades reveladas neste capítulo, entenderão que Deus tem um novo tempo para elas, e a semente que você plantar no coração dessas pessoas voltará para você como uma grande colheita. E por falar em colheita, lembre-se de plantar a sua semente no terreno fértil deste canal. Envie a sua oferta para o Pix fatorjc@gmail.com e aguarde, Deus tem coisas grandiosas para você. Livro A Lei do Reconhecimento, capítulo 24. Reconhecimento de uma conexão vital. Você não pode ser bem-sucedido sozinho. O relacionamento é um mandamento. O relacionamento é um privilégio. O relacionamento é inevitável. O relacionamento pode ser uma conexão vital para todo milagre e toda experiência feliz em sua vida. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, 9-12. A lei mais poderosa do universo exige 2 pessoas. Nada é mais eficaz na Terra contra os espíritos demoníacos que a lei da concordância. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. 5 tipos de relacionamentos são necessários para concluir sua missão na terra. Orientadores que o transformam. Discípulos que o desafiam. Amigos que o confortam. Inimigos que o recompensam, conexões vitais que criam vínculos fortes. O reconhecimento de uma conexão vital pode liberar ondas de favor e milagres em sua vida. Se você falhar em reconhecê-los como dom de Deus, irá abortar milhares de milagres. 30 fatos que você deve saber sobre suas conexões vitais. Primeiro, conexão vital é qualquer pessoa que Deus usa para conduzi-lo a uma mudança. Segundo, você não pode ser bem-sucedido sem uma conexão vital. Deus usa outras pessoas. Deus nunca permitirá que você tenha sucesso sozinho. Eclesiastes 4, 9-12. Terceiro, sua conexão vital pode não ser necessariamente um amigo. O mordomo se esqueceu de José durante 2 anos. A crise do faraó estimulou a memória do servo. Ele não se considerava amigo de José, embora José tenha sido usado pelo Senhor para abençoá-lo. Deus usou o mordomo para ligar José a Faraó. Quarto, a conexão vital pode ser temporária. Filipe foi uma conexão vital para ligar o etíope eunuco com Deus, mas não os vemos juntos novamente depois daquele dia. Atos 8. Quinto, a conexão vital pode exigir que você procure alguém. Noemi foi a conexão vital entre Ruth e Boaz. Foi Ruth quem tomou a iniciativa. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Sexto, a conexão vital tenta desencorajar o relacionamento. Noemi argumentou com Ruth. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth 1:15.
Ruth se recusou a aceitar qualquer desencorajamento. Ela era persistente. Sétimo, as pessoas ao seu redor podem tentar impedi-lo de chegar à conexão vital. Quando o cego clamou por Jesus, os que estavam ao seu redor o mandaram ficar em silêncio, mas ele reconheceu em Jesus a conexão vital para sua cura. Sua persistência estabeleceu o relacionamento. Oitavo, a conexão vital pode representar perigo para você. Quando Mardoqueu pediu que Ester se aproximasse do rei, ela ficou muito amedrontada. Era proibido entrar na presença do rei sem ser convidado, mas o futuro desejado era mais forte que sua sensação de inferioridade. Você deve reconhecer que seu futuro é mais importante que seus sentimentos. Nono, a conexão vital nem sempre tem consciência disso. Boaz não procurou Ruth. Esta o reconheceu como sua conexão vital e se fez acessível a ele. Ruth 3:7-18. Décimo, a conexão vital pode aparentar desinteresse. A mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus. Ele não a procurou, ela o alcançou. Ele parecia indiferente a ela. Quando ela foi curada, Jesus percebeu que virtude havia saído dele. Quem tocou em meu manto? Marcos 5:30. 11. É sua responsabilidade reconhecer a conexão vital e não responsabilidade dela reconhecer você. A mulher com fluxo de sangue reconheceu a Jesus. Ele não a reconheceu até depois da cura. Marcos 5:25-34. 12. A conexão vital pode não se tornar evidente senão depois de alguns anos. O mordomo era a conexão com Faraó, mas ele se esqueceu de José por 2 anos. A intercessão de Abraão trouxe libertação para Ló depois que eles se separaram. Gênesis 19:29. 13. A conexão vital pode ser identificada instantaneamente. Isso aconteceu entre Davi e Jonatas. Enquanto Davi acabava de falar com o rei Saul, Jonatas, filho do rei, sentiu-se instantaneamente unido ao coração de Davi. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. 1 Samuel 18:1. 14. A conexão vital pode acontecer rapidamente com alguém que você nunca viu antes. Quando Filipe se deparou com o eunuco etíope na carruagem, perguntou se ele compreendia o livro que estava lendo. O eunuco imediatamente convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Atos 8:31. Embora eles não se conhecessem, a conexão aconteceu instantaneamente. 15. Sua conexão vital pode não reconhecer seu valor de imediato. Paulo era a conexão vital entre João Marcos e o ministério, mas Paulo ficou irritado com João Marcos e quis separar-se dele. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Atos 15:37-40. À medida que o tempo passava, João Marcos provava ser bom. Paulo o observava. Mais tarde, o apóstolo faz esta notável solicitação a Timóteo. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 16. A conexão vital pode ser desconhecida e até mesmo parecer insignificante. Uma cena fascinante nas Escrituras é a da criada desconhecida trazida cativa de Israel para a Síria. Ela era a criada da esposa de um grande general, Naamã. Mas uma simples declaração de sua boca liberou um dos milagres mais notáveis das Escrituras. Naamã, capitão do exército, tinha lepra. A criada disse à esposa dele: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." 2 Reis 5:3. O milagre fez história. 2 Reis 5:14. Às vezes, os maiores presentes de Deus chegam nos pacotes mais simples. 17.
Seu acesso à conexão vital pode enfrentar a oposição. A rainha Esté era a conexão vital entre o rei e o livramento dos judeus. Amã era o inimigo deles. Sempre haverá alguém que menospreze seu relacionamento com sua conexão vital. Você pode nem saber que essa pessoa é seu inimigo, mas no momento em que você estabelecer uma conexão vital, Satanás designará alguém para romper esse relacionamento. 18º. O propósito da conexão vital é cumprir o plano de Deus para a sua vida. Deus planejou seu futuro. Ele colocará você em contato com aqueles que o ajudarão. O mordomo perpetuou o plano unindo José ao faraó no palácio. 19º. A conexão vital pode afetar a sobrevivência de uma nação inteira. A rainha Esther, a conexão vital entre o rei e os judeus, deu aos judeus o direito de defenderem-se durante a tentativa de aniquilação. A nação inteira sobreviveu por causa de uma mulher. 20º. A conexão vital pode dar início a uma nova geração de campeões. Leia a história de Ruth. Noemi era uma conexão vital com Boaz. Do casamento de Ruth e Boaz nasceu Obed, cujo filho foi Jessé. Jessé gerou Davi, que gerou Salomão, e a linhagem de Jesus. É verdade, uma única conexão vital pode afetar toda uma geração. 21º. A conexão vital pode ser difícil e até irritante. O mordomo se esqueceu de José por 2 anos. Noemi tentou desencorajar Ruth. 22º. Deus sempre confirmará sua conexão vital. O servo de Abraão pediu confirmação de Deus. Sua missão era assegurar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Eliezer orou: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Gênesis 24:14. 23º. A conexão vital sempre é alguém que resolverá uma crise imediata em sua vida. Quando Amã elaborou o plano para aniquilar os judeus, Deus usou Esther como a conexão vital para resolver a crise. Sua coragem e a audiência com o rei deram aos judeus o direito de se defenderem. 24º. A conexão vital pode exigir que você faça algo que nunca fez antes. Sem Mardoqueu como sua conexão vital, Esther poderia ter sido destruída pelo plano diabólico e pelo ódio de Amã. Mardoqueu exigiu que ela se aproximasse do rei, mesmo sem ter sido convidada. Ela assim o fez e foi salva. Esther 4:8. 25º. A conexão vital pode exigir que você faça algo desagradável ou difícil. Mardoqueu exigiu que Esther se aproximasse do rei sem ser convidada. Isso poderia ter lhe causado a morte. Esther 4:11. Elias corajosamente instruiu a viúva a fornecer-lhe a última refeição que ela tinha em sua casa. 1 Reis 17. Ruth teve que abandonar o conforto de Moabe para ficar na companhia de sua conexão vital, Noemi. 26º. A conexão vital pode ser usada por Deus para evitar tragédias. Esther foi o elo que impediu a aniquilação dos judeus. Elias foi o elo que evitou a morte da viúva e do filho dela durante o período de fome. Jonas impediu a destruição de Nínive ao pregar sua mensagem para os habitantes daquela cidade. 27º. Sua conexão vital pode ser muito diferente de você. Golias foi o elo entre Davi e Saul. Noemi foi o elo entre Ruth e Boaz. Filipe foi o elo entre o eunuco etíope e Deus. Deus sempre envia à sua vida alguém completamente oposto a você para se tornar a conexão vital para a próxima estação. 28º. Deus sempre usa a conexão vital para revelar uma falha ou um erro que você cometeu. Nínive era alvo de destruição, mas Deus usou Jonas para expor o pecado dos habitantes. A tragédia foi evitada. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas 3:2. Deus vê além de seus erros. Ele vê sua grandeza, seu futuro. Nínive pecou terrivelmente contra Deus,
mas Deus a chamou grande cidade. 29. Toda conexão vital que não foi reconhecida sairá de sua vida. Paulo foi uma conexão vital maravilhosa entre o povo de Éfeso e o Espírito Santo. Quando pregou 3 meses sobre o reino de Deus, alguns continuaram com o coração endurecido. Eles falavam contra o apóstolo e contra seus ensinamentos. Então Deus o tirou do meio dos efésios. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Atos 19, 9. 30. Quando Deus envia uma conexão vital à sua vida, Ele está criando mudanças que beneficiam você. Ministros são conexões vitais para mudanças. Pais são conexões vitais para o crescimento. Chefes são conexões vitais para a provisão. O reconhecimento de uma conexão vital é um dos maiores segredos já descobertos para o crescimento. Eu gostaria de compartilhar com você um testemunho que ilustrará o fato de que a conexão vital é um princípio universal, ou seja, um princípio que tanto abrange aqueles que têm uma aliança com Deus, como aqueles que não o têm. Alguns anos antes de eu vir a receber Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fiz uma viagem a Manaus. O meu objetivo naquele lugar era encontrar emprego, trabalhar para minha subsistência, e ao chegar lá, consegui uma vaga de office boy. Este emprego hoje não existe, mas naquela época o office boy era o garoto que fazia os depósitos, que pagava as contas. Isso para mim foi muito difícil, porque recém-chegado à cidade eu não sabia onde ficavam os bancos, eu não sabia quais as rotas dos ônibus. Eu estava diante de uma cidade inteiramente nova para mim e desempenhando um trabalho para o qual eu não havia sido preparado. Muitas vezes, depois de ter passado 2 a 3 horas andando no centro, sem saber o que estava fazendo, eu voltava para a empresa às 3 ou 4 horas da tarde sem ainda sequer ter almoçado. Isso acabou rendendo para mim uma gastrite nervosa. Certo dia, não tendo como trabalhar, resolvi procurar um médico da rede pública. Chegando lá, fui muito bem atendido e, como sempre gosto de agir com gentileza para com as pessoas, fui extremamente educado com cada pessoa que encontrei, incluindo o médico e as pessoas que chegavam ao consultório. Abri a porta para que o próximo paciente entrasse, recebi essa pessoa com um bom dia e educadamente fechei a porta. Ao ver isso, o médico então mandou me chamar. Moço, o médico está chamando você. Eu voltei, sem saber o que me aguardava. E ele falou assim: olha, eu sei que o seu problema não pode ser resolvido com remédio. O seu problema é que você está no emprego errado. Pegue esse bilhete aqui e leve até a sede da Unimed. Nesse tempo, a Unimed de Manaus era a maior de todo o Brasil. E aquele homem estava me enviando até o escritório central com uma promessa de um novo emprego. Sem saber, eu estava ali, diante do então presidente da Unimed. E uma coisa curiosa, o seu nome começava com a palavra Salvador. E ele era evangélico. Encontrar aquela pessoa naquele dia foi a porta para uma fase de ouro na minha vida. Os próximos anos que vieram em Manaus para mim foram anos de grande prosperidade. Depois eu voltei para Fortaleza e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me guiou a Jesus. A conexão final para que eu me encontrasse com meu Senhor Jesus. Como já compartilhei com você em um capítulo anterior, no momento em que entrei no prédio da igreja onde a pessoa pregava, eu ouvi a voz do meu Senhor Jesus falando no meu ouvido: eu quero você trabalhando ao lado dele. E essa pessoa foi a conexão de Deus para o meu ministério. Quem são as conexões que Deus colocou ao seu redor? Qual é a pessoa que se coloca como um portal de ouro diante de você e que dá acesso à próxima dimensão, à próxima etapa da sua vida, do seu ministério, da sua relação sentimental com a pessoa dos seus sonhos? Quem é a conexão? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela provisão que Tu tens garantido para todas as nossas necessidades. Nós temos colocado diante de Ti algumas áreas que são importantes para nós. Existem muitas outras, mas essas nós escolhemos para colocá-las diante de Ti e aprender
primeiramente como agir e como aplicar as chaves que estamos recebendo aqui para atingir os nossos propósitos continuamente em cada uma delas. Sabemos que Tu tens colocado em nosso caminho facilitadores, conexões de ouro, portais que nos darão acesso ao que nos tens preparado. Lembro-me da Tua palavra que relata o momento em que o profeta orou a Ti e pediu que o Senhor abrisse os olhos do seu moço para que ele contemplasse o mundo espiritual. E ele viu quantos anjos haviam ao seu redor. Quem são, Senhor? Aqueles que Tu colocaste ao meu redor e ao redor de cada um daqueles que me ouvem agora e oram comigo. Quem são, Senhor? Os protetores do nosso propósito, os guardiões do Teu plano. E como também, Senhor, eu posso ser essa conexão na vida de outra pessoa. Abre, Senhor, os nossos olhos. Ilumina o nosso entendimento com a Tua revelação. Porque eu sei, Senhor, que Tu és infalível. Nenhum dos Seus planos será frustrado. É por isso que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.